Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para troca de coração. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15 e 19h30. Amanhã, com muita alegria e gratidão, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Esteja entre nós. Venha. Nós vamos ficar felizes com a sua presença e eu sei que Deus muito mais. Ele vai te abençoar. Olha o que diz aqui, em Juízes 13. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. A verdade é que você não entra numa situação e fica lá por anos a fio se não tiver um motivo muito forte. Eu creio que algumas pessoas questionam o fato delas estarem nas mãos de alguém, sendo humilhadas, numa situação ruim, e vivendo a mesma coisa, aí por anos. Muitos questionam, mas tem um porquê. Não é por acaso. Eles não ficaram 40 anos nas mãos dos filisteus por acaso. Eles fizeram o que o Senhor reprova. E toda vez que você faz o que o Senhor reprova, certamente você não vai ser abençoado. E cada um precisa saber muito bem o que é que o Senhor reprova. E a palavra dele está disponível para você saber exatamente o que o Senhor reprova. E quando algo é errado diante de Deus, não adianta insistir. Enquanto você não cede para Deus, aquilo não flui, aquilo não muda. Então eles ficaram 40 anos nas mãos de um inimigo e alguns estão há muitos anos, 30, 40, 50, vivendo a mesma coisa, nas mãos de alguém. Esse alguém, quando se fala alguém ou uma situação, dependendo de família, numa situação que você detesta. Às vezes, você vive o mesmo problema financeiro há 500 anos. Você vive o mesmo problema familiar desde quando você casou, você vive os mesmos problemas desde quando você teve filhos, os filhos começaram a tomar uma idade. Você vive as mesmas situações. Então, talvez tem coisas aí que têm se estendido. E você não entende. Você questiona por quê. Talvez você está na condição de Israel, fazendo o que o Senhor reprova, e por isso as bênçãos não te alcançam. Aí, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, um separado, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então vamos lá. Estamos falando de Sansão. Estamos falando de um homem que foi gerado por milagre. A mãe dele era estéril. Deus operou um milagre na vida dela. E deu a ela um filho especial, com poderes especiais.
com dons e talentos fora do comum. Nunca antes alguém tinha recebido esse poder que Sansão recebeu. Nada visto antes. Algo inédito, surpreendente. Ele foi destinado para algo grandioso, libertar Israel das mãos dos filisteus. Sabe quando alguém é gerado por milagre para realizar coisas grandiosas? Sansão foi. E acredite, todos nós fomos gerados com propósito, com destino poderoso. Nenhum ser humano foi gerado, destinado a uma vida fracassada. O que acontece são escolhas. Escolhas que alteram o destino. O que aconteceu com a vida de Sansão? Ele tem uma história poderosa, mas também de fracassos importantes. Esse homem foi gerado por milagre, destinado a coisas gloriosas. Mas, apesar dele ter recebido dons, talentos, poder, coisas incríveis e únicas, ele recebeu muito de Deus. Mas, tendo o livre-arbítrio, ele fez escolhas erradas. Ele era impulsivo, emocional, orgulhoso. E tinha uma fraqueza terrível por mulheres. O diabo, que só mata, rouba e destrói, começou a ter poder nessas fraquezas. Ele usou as fraquezas de Sansão. Porque Sansão nunca parou. E nós não vemos isso. Ele nunca parou para trabalhar suas fraquezas. Ele nunca parou para trabalhar o seu emocional, para vencer aquele orgulho. Ele era movido demais por sentimentos. E acredite, mais uma vez vou repetir. Se você for guiado por sentimentos, por emoções, você terá uma vida derrotada. Você terá uma vida fracassada. Toda pessoa que cede para sentimentos, para as emoções, fracassa. E foi isso que aconteceu com Sansão. Primeiro, como disse a mãe dele, tem tantas mulheres boas aqui entre o nosso povo, por que você vai querer pegar uma do povo dos filisteus? Ele quis se casar com uma filisteia. Dali, várias situações foram surgindo. Ele era um nazireu. Não podia se aproximar de um cadáver, de nada. Ele desobedecia. E vemos ele fazer isso com o leão. Ele estava sempre caindo no mesmo erro. Encontramos ele se deitando com prostituta. E, por fim, ele caiu nas garras de uma mulher chamada Dalila. Aí alguém levanta e diz assim, bom, a Dalila destruiu com a vida do Sansão. Não. A Dalila não destruiu com a vida do Sansão. Ela pode ter destruído com a vida dela, com a vida do Sansão, não. Foram as escolhas do Sansão que arruinaram com a vida dele. Ele alterou o destino dele. Porque ele era emocional, impulsivo.
tinha talentos, tinha um poder, o Espírito Santo descia sobre ele. Ele chegou a matar 1000 com uma queixada de jumento. Ele tinha um poder extraordinário. Mas ele era emocional, orgulhoso, impulsivo. Ele tinha uns impulsos emocionais. Então ele foi alterando o destino dele. Porque ele cedeu para coisas que ele não podia, que não eram, coisas que não eram para ele. Ele não aceitou viver como consagrado, como aquele que era um separado de Deus, que é o que tem acontecido com muitos. Pessoas que receberam talentos maravilhosos, coisas maravilhosas, cantam que é uma beleza, tocam instrumentos, têm o dom da comunicação, são carismáticas, e isso e aquilo, mas elas não têm caráter. E elas nunca pararam para trabalhar essa falta de caráter, esses desvios, essas fraquezas. Deus pega a sua obediência e transforma em bênção, mas o diabo pega a sua desobediência e transforma em maldição. A Dalila foi minando as forças dele para descobrir o segredo dele. Ela recebeu o dinheiro dos filisteus, dos inimigos, para pegá-lo. Ela foi a isca certa que os inimigos usaram, que o diabo usou, para acabar de arruinar com a vida do Sansão. E o Sansão, vendo que aquilo era um laço, ele estava cego pela paixão. Não dá para aceitar que um homem tão forte, que tinha o poder de arrancar a porta da cidade com portal e tudo, e levar nas costas, que rasgou um leão no meio, que matou 1000 com uma queixada de jumento, tenha enfraquecido, e a Bíblia diz que ele ficou como que depressivo até, ao ponto de morrer, de tanto que ela dava pressão nele, e ele não tinha que aguentar aquilo. Ele simplesmente podia ter saído de lá, mas ele se colocou numa prisão, a prisão dos sentimentos. Ele cedeu para uma paixão estúpida. E perdeu a visão, perdeu o foco, perdeu o espírito. Até que de tanta insistência ele acabou contando o segredo do seu poder. Que ele tinha 7 tranças na cabeça. E as 7 tranças representam o candelabro. Se você vê em Apocalipse 2, quando o Senhor fala com a igreja de Éfeso, ele fala assim, eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor, que foi o que aconteceu com Sansão. E se você não se arrepender e voltar ao primeiro amor, quer ver? Eu vou até ler para você, para não ficar só nas minhas palavras. Deixa eu ler para você, ó. Apocalipse 2, a igreja de Éfeso. 4. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Muito bem. Sansão, ao invés de sair daquilo, permaneceu ali, contou seu segredo, desfalecido num sono profundo, inacreditável, diabólico, de quem realmente estava desfalecido, talvez até depressivo. Porque a Bíblia diz que ele estava ao ponto de morrer. Ao ponto de morrer. E não fazia nada. Sendo que ele não tinha que aguentar aquilo. Sendo que ele estava ali por escolha errada dele. E quando ele desfaleceu, teve aquele sono profundo no colo de quem? Da Dalila.
ela raspou, ela cortou as suas tranças. Ela tirou dele o seu candelabro. E a partir dali, o Espírito Santo saiu dele. Os inimigos furaram os olhos dele. Colocaram ele para puxar, para mover um moinho. Ele passou a ser objeto de zombaria, todo mundo ria dele, cego, puxando lá, girando o moinho. O homem que foi gerado por milagre, o homem que foi gerado com o destino de libertar Israel das mãos dos filisteus, agora tem os olhos furados pelos filisteus e passa a girar um moinho dos filisteus. Tudo por quê? Porque ele podia ter saído daquilo. Quando ele foi dominado por aquela cegueira toda. Cada um é dominado por um tipo de cegueira. Cada um acaba aceitando e deitando no colo de alguma Dalila. Talvez você está aí e não está vendo que você está deitando no colo de alguma Dalila que vai roubar o que você tem. E quando falamos da Dalila, não representa só uma mulher, não. Uma situação, uma ideia, um pensamento. Um sentimento que está fazendo você ceder, esmorecer, enfraquecer. Você talvez está dando o seu poder a alguém. Está dando o que você tem ao diabo quando você cede para ele. E o que ele vai fazer? Cortar suas tranças, arrancar o seu poder, arrancar a sua glória. Arrancar o candelabro da sua cabeça, da sua vida. Como foi com Sansão. O diabo só mata, rouba e destrói. E se você não vigiar, se você ceder para o orgulho, para os sentimentos, para as emoções, para os seus achismos, para a sua sensação de controle, se você continuar aceitando situações que você não tem que aceitar como ele, o final é o quê? O final é derrota. Como foi para Sansão? Ah, bispa, no final ele matou mais do que filisteus, do que em toda a sua vida. Sim, tudo bem, mas não tinha que ser assim. Ele podia ter matado e exterminado com os filisteus. Ele podia. Com a visão perfeita e assim, no lugar em que ele foi gerado para estar. Mas quando ele foi cedendo às pressões da Dalila, e cada um cede para uma pressão, e você deve perseverar nas pressões, mas talvez você está cedendo para alguma pressão e está prestes a deitar, se já não tiver deitado no colo de alguma situação, ou seja, entregue a alguma situação que vai roubar o melhor que Deus tem com você. Preste atenção nisso. A Bíblia disse, eu li para você o que foi dito à igreja de Éfeso em Apocalipse 2. Arrependa-se. Eu tenho contra você que você perdeu o seu primeiro amor. Talvez você um dia teve comunhão como Sansão teve, foi gerado com poder, com um destino glorioso, e ele simplesmente alterou o seu destino. Ele fez escolhas erradas. Ele escolheu o oposto que Deus tinha com ele, para a vida dele. Ele cedeu para o orgulho, para as suas fraquezas, para os seus impulsos emocionais, para os seus sentimentos. Ele ficou num lugar que ele não tinha que ficar, ele viu que ele estava sendo aprisionado por um sentimento e não fez nada, porque ele achou que ele tinha controle. Só que aquilo foi a ruína dele. Foi a ruína dele. O seu poder, o poder que Deus deu a ele, o Espírito Santo, a Bíblia diz que se retirou dele. E ele pagou um preço muito alto. Ei, talvez você está igual Sansão.
Apesar de saber que essa situação é perigosa, você está deitando no colo dela. Você sabe que a situação é perigosa, mas você está deitando no colo dela. Talvez você já está deitado no colo da Dalila e não está vendo. E a Dalila vai arrancar o seu poder, essa situação vai arrancar o melhor que Deus tem com você. Pode alterar o seu destino como alterou o do Sansão. E você não tenha mais o que fazer. As suas tranças, que representam o candelabro, foram cortadas. Porque escolhas erradas foram feitas. Mas Deus está falando com você, está te alertando. Ele não planejou nada disso para o Sansão. Ele planejou o melhor. Sansão fez escolhas erradas. E tudo que ele tinha, que era tão poderoso, ele trocou por causa de uma paixão. Na verdade, ele achou que ele não estava trocando, ele achou que ele tinha um controle. Como muita gente acha. Mas ele estava ali, já caminhando a passos largos para o abismo. Que Deus ilumine o seu entendimento. Proteja a sua vida. Defenda você. Como Ele está lutando aqui através desse programa. E que você receba todo esse cuidado, essa defesa. Que você atente para a voz do Espírito Santo. E se levante agora. Se levante. Saia de onde você está. Se afasta dessa situação. Sabe? Não durma no colo da Dalila. Porque ela vai arrancar o que você tem de melhor. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dia 3 de julho, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 3 de julho, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Silvia, como era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Olha, presbítero, eu tinha assim, uma vida assim, infeliz, né? Eu não sei, uma tristeza sem fundamento, às vezes aparentemente assim, não sei de onde vinha, mas sentia muita tristeza, uma angústia, assim, aquela coisa esquisita mesmo assim no coração. E depois que eu vim para o ministério, primeiro assim, uma paz de espírito, problema? Tenho muitos, mas tenho paz de espírito, tenho tranquilidade que eu sei que Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está cuidando. O que mudou depois que a senhora ouviu essa palavra que sai do altar, colocando em prática a palavra ensinada pelo bispo, pela bispa? O que mudou na vida da senhora? Olha, a gente aprende a realmente ter fé, a acreditar em Deus, acreditar que Deus está fazendo, Deus está agindo, a colocar nossa vida, nossos problemas na mão de Deus, né? E confiar, trabalhar, fazer a nossa parte, que Deus faz a parte dele, com certeza. A senhora me dizia que nos projetos de conquista do ano passado a senhora conquistou um imóvel, é isso? No ano passado, uma empresa nova, né? Há 2 anos atrás, no projeto da campanha dos 52 dias, eu consegui um imóvel, né? Um imóvel, assim, que é assim, engraçado que na porta do imóvel tem um adesivo assim, presente de Deus. E realmente foi um presente de Deus que eu ganhei, né? Porque quando eu falava para as pessoas que eu havia comprado o imóvel naquele local, pagado aquele preço, as pessoas não acreditavam. Falaram assim, nossa, como você conseguiu? Eu falei assim, Deus, né, conseguiu para mim. E no ano passado, Deus me deu uma direção assim, totalmente oposta do que eu faço, do que eu fazia, me deu uma direção e eu montei uma nova empresa, né, num ramo assim, muito bom, muito próspero, e estou muito confiante, assim, que já é uma bênção.
Vale a pena pagar o preço, vale a pena colocar essa palavra em prática, vale a pena exercer essa fé viva que sai do altar? Com certeza, vale a pena. Jejuar, orar, buscar de Deus constantemente e confiar nele, vale a pena sim. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? É a minha segunda casa. Eu adoro vir para a igreja, me sinto muito bem aqui dentro, né? Assim, se eu pudesse, eu ficaria aqui. Às vezes eu falo assim, nossa, se eu não tivesse assim tantos afazeres lá fora, eu gostaria de morar na igreja, né? Porque é uma paz, é uma bênção. Eu gosto muito, já estou aqui há muitos anos e pretendo ficar aqui pro resto da minha vida. Feliz e abençoado? Feliz e abençoada. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro neste momento, meu Salvador, por vidas que o Senhor ama e que está, através desse programa, despertando, alertando, falando ao coração dessa pessoa, abrindo os olhos dela. Talvez ela está completamente cega e não está vendo que ela está cedendo a cada dia mais para o inimigo, que está disposto a tirar dele, dela, o que tem de melhor, o que ela tem de melhor. A Dalila se fez de amiga, de companheira, de confiável, mas ela não era nada disso. Ela estava com ele por dinheiro, ela era falsa e ela tinha o plano de arrancar o que ele tinha de melhor. E é isso que o diabo faz. Ele entra devagarzinho, ele entra de uma maneira que talvez a pessoa nem perceba. E ele traz uma situação que aparentemente é tão boa e tão inocente. É amiga, é companheira, é sincera, é confiável, mas é a ruína. E o Senhor está falando, atenta para o que está diante de você, se levante. Não fique onde você está, não ceda para essa situação. Não se deite no colo do inimigo. Não ceda para o diabo. Não continue nessa direção. Controle, autocontrole, se levanta. E se livra dessa situação que está te aprisionando. Porque eu vou te abençoar. Cubra ela com teu sangue. Que ela seja livre desses sentimentos, dessas emoções, dessa cegueira, desse bloqueio, de tudo que está tirando o melhor dela, trabalhando para tirar o melhor dela. Dá vitória a todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias a cada um. Eu peço que o Senhor abençoe e prospere cada semeador, que o Senhor coloque com abundância nas mãos de cada semeador, que o Senhor mova mais semeadores para o programa Mudança de Vida hoje. Porque, com certeza, se essa pessoa passar a semear nesse programa, ela vai ser abençoada. Mova mais semeadores, Senhor. Nós precisamos. Levanta mais semeadores para o programa Mudança de Vida hoje. Cubra todos com teu sangue. E onde esse programa estiver chegando, que a mente, os olhos de cada pessoa estejam sendo abertos agora. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião da Busca do Espírito Santo e Renovação da Mente. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.